Então, essa é a nossa aula sobre análise de assunto e tematicidade. Também é uma aula que faz parte do primeiro módulo, sobre conceitos e bases teóricas da indexação. Então, nós vamos ver hoje sobre o conceito e representação. Vamos falar também sobre análise de assunto e tematicidade, sobre leitura documentária aplicada à indexação e também vou abordar algumas contribuições de diferentes áreas para análise da informação para realizar a indexação. Então, começando aí com conceito e representação, essa imagem, né, quando nós olhamos esse slide, nós pensamos, isso é uma maçã. Agora, na verdade, isso é uma representação de uma maçã, né? E a representação, ela não é o objeto em si, mas uma representação, ela carrega alguns sentidos do objeto, né? Ou seja, ela traz um significado do objeto que é a maçã. E a maçã, ela vista em diferentes contextos, ela pode ter conceitos diferentes. Então, nós podemos ver um objeto dentro de um contexto determinado e esse objeto vai ter um conceito diferente. E esse conceito, ele é fixado por um símbolo linguístico, ou seja, por um termo. Então, a gente vê ali na marca da Apple, né, um conceito por trás dessa marca que pode ser fixado pelo termo tecnologia. Nós poderíamos observar outros conceitos e fixar esses outros conceitos também com o termo. Assim como nós vemos ali a imagem da Branca de Neve, e aí a gente lembra do conto, e a gente lembra que a maçã no conto, ela é utilizada no envenenamento da Branca de Neve. Então, a gente fixa esse conceito do objeto maçã a partir de um termo que é envenenamento. Então, nós sempre vamos estar na indexação buscando conceitos. Então, é importante a gente compreender o que é o conceito e a representação desse conceito. Na indexação, nós vamos representar conceitos identificados nos documentos, sejam eles os mais diversos possíveis. Então, o conceito, ele é uma reunião, né, um conjunto de enunciados verdadeiros sobre o objeto. E esses enunciados verdadeiros são as definições do conceito. E o objeto é tudo aquilo que está em volta de nós, né? Tudo que a gente pode designar. Então, por exemplo, amor é um objeto, né, dentro da teoria do conceito. Cadeira é um objeto. Os objetos, eles podem ser individuais, né, quando eles têm tempo e espaço. Por exemplo, uma partida de futebol que aconteceu no domingo passado. Ou gerais, que não dependem de tempo e espaço. Por exemplo, o futebol. O conceito, então, ele tem um conjunto de atributos ou características que são ali referenciadas nos seus enunciados. Então, por exemplo, o conceito de cadeira, né, utilizado para sentar, feito de um material X ou Y, essas são as características ou atributos do conceito de cadeira. A soma dessas características, elas formam a intenção do conceito. Ou seja, um conjunto de características ou um conjunto de enunciados verdadeiros sobre o conceito formam a sua intenção. Então, tudo aquilo, todas aquelas afirmações sobre maçã, sobre o que é a maçã, são a intenção do conceito de maçã. E a extensão é toda aquela classe de conceitos, por exemplo, mais específicos, para os quais a intenção é verdadeira. Então, por exemplo, eu tenho o conceito de maçã e todas as diferentes espécies de maçã, né, ou tipos, espécies não, tipos de maçã, são extensão do conceito de maçã. Todas aquelas para as quais a intenção é verdadeira, porque nós vimos, por exemplo, que maçã pode ter diferentes conceitos. Os elementos que estão contidos no conceito geral, eles também estão nos conceitos individuais.
E aí, isso me permite reduzir os conceitos individuais aos gerais, até o ponto de identificar categorias. Então, por exemplo, algumas características da maçã também fazem parte da laranja, também fazem parte da banana, o que me permite criar uma categoria de frutas, né? Então, os conceitos, eles constituem uma hierarquia que carregam o seu significado. Aqui, por exemplo, nós temos o termo tecnologia. O termo tecnologia tem diferentes definições. Cada uma dessas definições apresenta uma característica do conceito de tecnologia. A reunião dessas definições, ou seja, desses enunciados verdadeiros sobre tecnologia, formam o seu conceito. Na indexação, nós vamos estar buscando esses conceitos, que nem sempre vão estar evidentes a partir de um termo que a gente conhece. Então, por exemplo, eu posso encontrar um documento que trate de uma técnica moderna e complexa, né, que é essa terceira afirmação aqui sobre o conceito de tecnologia. Então, o documento ele fala disso daqui, né, fala de uma técnica moderna e complexa. E eu indexo esse documento com o termo tecnologia. Então, na indexação, a gente vai estar buscando conceitos e a gente precisa compreender que os conceitos têm características, têm enunciados verdadeiros, são fixados por um termo, né, e eles podem ser generalizados até a determinação de uma categoria que vale para representar esse conceito, mesmo que aquele termo da categoria não esteja presente no documento. Então, nós vamos mais adiante falar sobre tipos de indexação e nós vamos ver que nós podemos adotar os termos mais específicos, nós podemos adotar os termos mais genéricos que representem o conceito que foi identificado no documento. Então, o processo de indexação, ele é dividido em 2 estágios, tá? Para a maioria dos autores. Um estágio que é analítico, que é o momento onde é feita a identificação e a seleção dos conceitos que são importantes para a indexação, e o estágio de tradução, que é o momento em que vai ser realizada a representação dos conceitos identificados. Esse primeiro estágio, que é o estágio de análise, ele é subdividido em 3 subestágios. O primeiro deles é a compreensão do conteúdo do documento. O segundo, a identificação dos conceitos que representam esse conteúdo. E o terceiro, a seleção dos conceitos que são válidos para a recuperação. Esses 3 subestágios da análise, eles acontecem durante a leitura e eles são superpostos, ou seja, eu posso identificar um conceito, aí um pouco depois eu compreendo o conteúdo do documento, aí eu faço a seleção de um novo conceito, aí volto a compreender uma outra parte do conteúdo do documento. Então, eles não são lineares, eles são superpostos. Nós vamos, então, nos aprofundar nessa aula no processo de indexação, mais especificamente no estágio de análise, né, que considera aí esses 3 subestágios. Então, falando agora sobre a análise de assunto e tematicidade. A análise, ela utiliza métodos, processos, técnicas que vão nos ajudar a reconhecer o assunto do documento. E uma vez reconhecido, nós vamos representar, né, estabelecer uma linguagem para comunicar o conteúdo do documento com os usuários. Já falei sobre isso com vocês nas nossas aulas anteriores, desse papel da indexação em interligar o conteúdo do documento e o usuário daquele documento ou daquela informação. Então, a análise ela vai se preocupar em investigar, em reconhecer o assunto do documento e, a partir do reconhecimento desse assunto, dar sua representação numa linguagem apropriada. A informação, ela é o elemento
básico constitutivo do conhecimento. Todos nós somos analistas da informação. E somos analistas de diferentes níveis, né? Existem diferentes tipos de análise da informação. Então, no nível intuitivo, a gente pode observar o céu e pensar, hoje vai chover. No nível racional, nós podemos ler a previsão do tempo e concluir que hoje vai chover. E no nível profissional, nós podemos determinar estratégias para reconhecer que hoje vai chover. Então, a gente tem ali diferentes níveis. O nível profissional, aplicado especificamente à organização e representação da informação, ele tem o foco na descoberta do conteúdo temático do documento e o resultado dessa descoberta, ele vai ter objetivos diferentes de outros profissionais que lidam com informação, né? Ou seja, nós vamos construir representações, né, do documento. Então, é diferente. O nosso nível profissional de análise da informação, ele tem como finalidade a representação ou a constituição de representações do documento, né? Então, nós temos aí essa finalidade em nível profissional da análise da informação. Para isso, a gente vai utilizar o conjunto de práticas e modelos conceituais que vai nos apoiar na compreensão do documento com essa finalidade. Alguns aspectos da análise da informação em nível profissional, ou seja, do indexador, que precisam ser observados. Primeiro, o tipo de análise que vai ser realizada. Então, é uma análise especializada, é uma análise geral, é uma análise técnica. Qual o tipo de representação da informação eu desejo fazer a partir da análise? Eu quero constituir um resumo, eu quero fazer uma indexação, eu quero classificar um documento. E qual a necessidade do usuário dessa representação? Ele deseja exaustividade, ele deseja especificidade, ele deseja precisão. Esses aspectos relacionados à necessidade do usuário serão abordados no próximo módulo. Mas com relação à tipologia e representação, tipo de representação, isso é importante porque isso determina a profundidade da análise que vai ser realizada. Então, por exemplo, se eu desejo redigir um resumo, eu preciso fazer uma análise mais aprofundada. Se eu desejo fazer uma indexação, eu preciso fazer uma análise que destaque todos os principais conceitos do documento. Então, é importante isso para a análise do indexador. Quais são os cuidados necessários para a nossa análise? Estabelecer uma interface entre a linguagem do autor e a linguagem de busca dos usuários. O autor ele tem absoluta liberdade para redigir o seu documento, para produzir o seu filme, o seu, enfim, seja o que for o documento. E o indexador ele precisa ali determinar uma linguagem de indexação que represente aquilo que efetivamente o autor desejou passar em termos de conceito e aquilo que os usuários utilizam para fazer a busca. Nem sempre há uma coincidência entre a forma como o usuário busca e a linguagem do autor. E o indexador vai definir aí uma linguagem de indexação que permita unir essas duas linguagens, né, considerando aí um mínimo de razoabilidade. Além disso, identificar o formato do documento. Isso é um cuidado essencial para a análise, porque o formato do documento ele vai determinar a análise. Então, por exemplo, um vídeo, eu preciso de um acesso diferente para analisar o seu conteúdo e representar os seus conceitos, o seu assunto. Um texto também precisa de um acesso diferente a esse documento. Então, o formato do documento, a identificação do formato do documento é essencial. E preciso também reunir conhecimentos prévios que me permitam ali uma relação entre o conteúdo, entre os conceitos que eu vou observando durante a minha análise,
e outros documentos, outros textos já indexados. Então, é interessante que o trabalho do indexador, ele melhora com a sua experiência, né? Isso é muito latente no trabalho do indexador. Porque à medida que eu conheço sobre aquele formato de documento, sobre aquele assunto, sobre aqueles usuários, eu consigo mais rapidamente identificar o assunto e determinar os termos que serão utilizados na sua representação. Isso a gente observa, por exemplo, quando a gente pega um documento que trata de um tema que a gente não tem nenhuma familiaridade e a gente começa a folhear esse documento, a gente tem dificuldade de identificar qual o conceito abordado, como é a abordagem desse conceito, né, qual que é o assunto principal, e isso é a natureza do trabalho do indexador, né? Então, é importante reunir conhecimentos prévios, por exemplo, conhecer a área em que a gente está indexando para que a gente possa realizar uma análise melhor. E o conceito de representação, né, representação da informação, traduz o objetivo da análise enquanto mediação entre informação e usuário. Ou seja, é a partir da representação que eu vou fazer essa mediação que eu já comentei anteriormente. Um dos resultados da análise é a descrição temática. A descrição temática, ela é fruto da análise da informação. Por isso é tão importante, né, a disciplina de análise e alguns dos conhecimentos de análise que eu estou trazendo para vocês agora. É a partir da análise que eu vou descrever tematicamente o documento. E são definidas algumas regras para essa descrição, né? No momento em que eu analiso um documento com a finalidade de descrever o seu tema, eu vou cumprir algumas regras para essa descrição. E o processo de análise, como eu já comentei, ele vai se dar pela leitura, em sentido amplo, né? Leitura em sentido amplo. Então, agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a leitura documentária aplicada à indexação. Então, primeiramente, o que é a leitura documentária? Né? A leitura documentária é a técnica para a extração dos conceitos importantes e significativos do documento. Então, a gente começou a aula de hoje falando sobre o que é o conceito. O conceito é aquilo que a gente busca no documento para indexar. E o conceito, ele é extraído a partir da leitura do documento, que não é uma leitura comum, não é uma leitura que a gente faz por prazer, por exemplo, é uma leitura documentária. Então, quanto mais o leitor ele se familiariza, né, com os diferentes tipos de texto, mais hábil ele se torna para analisar as variedades de texto de documentos que estão disponíveis ou que estarão disponíveis para a sua indexação. A leitura documentária, ela envolve a previsão e a compreensão. Né? A previsão do assunto, dos conceitos que serão abordados e a compreensão desses conceitos que são abordados. O processo de compreensão do conteúdo do documento, ele conta aí com 3 variáveis que são indissociáveis, que são o texto, o leitor e o contexto. No início da nossa aula, eu comentei do contexto e que diferentes contextos trazem significados diferentes para um mesmo objeto. Ou seja, eu tenho conceitos diferentes representados ali, né, escritos por um termo, dependendo do seu contexto. Então, o leitor, ele está envolvido num contexto e ele está envolvido com o texto para fazer a sua compreensão. Então, a gente, ao realizar a leitura documentária, a gente precisa compreender que tem a interpretação do leitor, tem a linguagem do autor na construção do texto, que tem um objetivo de algo que ele deseja comunicar, e tem um contexto onde se dá essa leitura. Então, tudo isso é bastante envolvido e torna a análise uma tarefa subjetiva, que a gente precisa levar em consideração algumas estratégias para a gente ter êxito.
Como acontece a leitura documentária, né? Como ela ocorre? A leitura documentária, ela envolve dois movimentos, né? Um movimento ascendente e um movimento descendente. O movimento ascendente, ou bottom-up, ele é linear. Então, a gente pega um livro e começa a ler. À medida que nós vamos tomando conhecimento de um parágrafo, do outro, de uma página, de um capítulo, do livro inteiro, a gente compreende os conceitos, o assunto abordado no livro, né, no documento. O movimento descendente, ele já considera um processo não linear, né? Ele é top-down. Eu observo algumas partes do documento e vou deduzindo qual é o seu assunto. Então, por exemplo, eu olho o sumário e vejo o encadeamento das ideias ali representadas no sumário. E aí eu consigo deduzir qual que é o assunto do documento. Eu leio o primeiro parágrafo de um capítulo, de um artigo, e eu consigo compreender qual é o assunto abordado. Então, a leitura documentária, ela vai envolver tanto esse movimento ascendente quanto o movimento descendente, com a construção de uma estratégia que vai permitir que eu compreenda ali o assunto do documento para que eu possa indexá-lo. E aí, esses dois movimentos, eles nos permitem observar que ler é extrair significado do texto e ler também é atribuir significado ao texto. Então, no momento em que eu faço a leitura, eu estou extraindo o significado do texto e eu posso também atribuir significados quando eu encontro um termo, eu sei que esse termo faz parte de uma determinada categoria, ou seja, de um assunto mais geral, né? E aí, nesse movimento que envolve o manuseio do documento, eu vou compreendendo o seu assunto. O que interfere na leitura documentária? O texto representa as ideias do autor e pode influenciar na compreensão do leitor em diferentes contextos, né? Ou seja, considerando aí as variáveis da compreensão da leitura, quando eu utilizo alguns recursos, né? Quando são utilizados alguns recursos na construção do texto. Por exemplo, conteúdos que mexem com o nosso emocional, né? Então, o indexador ele tem de ser o mais imparcial possível na sua leitura. Mas se ele lê um determinado conteúdo e esse conteúdo mexe com o seu emocional, ele tende ao erro na identificação do assunto do documento. Então, por exemplo, temas polêmicos, né, mexem com o nosso emocional. Quando o texto omite informações relevantes, né, o texto é tão especializado, ele é tão voltado para o público que domina aquele assunto, que ele omite uma série de informações relevantes que fazem com que o indexador compreenda aquele assunto. Né? Quem é especialista na área do documento que está sendo analisado pelo indexador compreende, mas a omissão dessas informações relevantes dificulta o trabalho do indexador. Quando a escrita apresenta problemas, então, orações complexas, frases incoerentes, né? Então, tudo isso dificulta ali a leitura documentária. E também a baixa qualidade do texto. Né? Um texto que foge frequentemente do tema, que não tem correção gramatical, que não tem adequação entre o léxico, né? Ou seja, a linguagem utilizada e a estrutura do texto, que falta coerência. Então, todos esses fatores interferem na leitura documentária e eu, indexador, eu preciso saber disso para driblar, né? Ou seja, para saber lidar com esses intervenientes da leitura documentária para analisar adequadamente o documento. O que é imprescindível para realizar a leitura documentária? Utilizar o conhecimento prévio para acionar os movimentos bottom-up e top-down, né? Quando eu preciso ler linearmente um parágrafo de um determinado documento que está sendo indexado. Né? Quando eu posso saltar para o final de um documentário para compreender o assunto que foi abordado.
Então, eu preciso ter conhecimentos prévios para que eu possa utilizar esses dois recursos. Realizar processos de compreensão, principalmente metacognitivos. O que é isso? É eu saber que estou lendo para compreender o assunto principal do documento. Então, eu traço uma estratégia para compreensão, para cognição do conteúdo. Então, é importante para a leitura documentária que eu desenvolva ali estratégias que ampliem a minha capacidade de compreensão, uma vez que eu não terei tempo para ler o documento por completo, para ver o vídeo completamente. Saltar trechos em busca de informação relevante, já está bastante claro o que é isso. Dominar a tipologia documentária, as superestruturas textuais e a língua utilizada na escrita. Então, conhecer o tipo de documento, então, por exemplo, é um artigo, as superestruturas textuais, ou seja, como um artigo é composto. Tem uma introdução, tem um momento que é dado o objetivo, tem uma conclusão. A língua utilizada, eu domino a língua e a linguagem utilizada naquela escrita. Então, a junção desses cuidados, aí eu posso dizer que são cuidados, me permite realizar uma leitura documentária adequada. Então, a gente, por exemplo, não pode pegar um documento em alemão que a gente não reconhece, não tem conhecimento linguístico sobre o alemão, a gente não consegue identificar se é um documento, se é uma obra de ficção ou se é um documento técnico. A gente não reconhece o tipo de documento que a gente tem em mãos. Com isso, a gente não consegue realizar a leitura documentária. Então, isso é imprescindível para a gente realizar aí a leitura documentária. E aí eu coloquei nesse slide uma comparação entre as atividades de leitura normal e a leitura documentária. Então, a gente observa que as atividades de leitura, elas envolvem mais etapas, a nossa leitura, não documentária, ela começa com a explicitação dos objetivos e a manutenção desses objetivos em mente. Ou seja, eu vou ler um livro porque eu desejo me divertir, aproveitar aquela leitura. E esse objetivo, ele segue ao longo da minha leitura. A leitura, ela termina, ela é concluída com a monitoração do comportamento de leitura por meio do engajamento e revisão das partes para minha compreensão, tomada de ações corretivas. Quando eu leio um parágrafo, não estava prestando atenção, eu volto. O recobramento da atenção na mente, ou seja, toda vez que eu vou longe na minha leitura, eu retorno. Porque eu tenho um propósito definido para essa leitura, que é ter prazer lendo, e se eu passar os olhos por todo o texto sem saber o que eu estou lendo, eu não vou cumprir o meu objetivo. Já a leitura documentária, que é muito bem apresentada nessa norma, nessa 12676, que é a norma que nós vamos utilizar no nosso exercício de análise, ela prevê a identificação dos conceitos, a análise do documento, a partir do domínio da estrutura textual e das suas partes, e a seleção dos conceitos. Então, a leitura documentária, ela é procedimental. Ela tem um conjunto de etapas bem definidas para a realização da indexação. Uma vez que eu realizei... só um momento. Uma vez que eu estou realizando a leitura documentária, eu preciso compreender os conceitos que eu vou identificando. Isso acontece durante e após a leitura. Os conceitos essenciais do documento, eles são um objeto, trata de algo ou alguém. Uma ação, trata do processo sofrido por algo ou por alguém. Do agente, um documento que trata do agente, de quem realizou uma determinada ação, dos métodos, ou seja, da maneira como algo foi realizado, ou o conceito trata do físico ou da ambiência, ou seja, o local onde algo foi realizado.
Os conceitos identificados, eles tratam da causa e efeito, ou seja, a razão, né, que motiva um acontecimento ou o efeito identificado a partir desse acontecimento. Então, essa observação do tipo de conceito que eu vou identificando à medida que eu faço a leitura documentária me ajuda a compreender melhor os conceitos que estão presentes no documento. E aí eu passo à compreensão do assunto, né? O assunto, ele reúne, eu consigo identificar o assunto do documento a partir da reunião de um conjunto de conceitos que são identificados. Então, o que é, né? Ou seja, uma pergunta que ajuda a determinar o assunto ou o tema tratado. E aí eu coloquei ali um documento, por exemplo, que fala sobre irrigação para o plantio de maçã. O que é o assunto? São as técnicas de irrigação para o plantio de maçã. De que forma, né? Ou seja, qual é a forma precisa com que o assunto se apresenta? Ele traz o cálculo das necessidades de água para o plantio. Como? De que maneira, né? Quais são as circunstâncias em que o assunto se desenvolve? Como a irrigação por aspersão afeta o cultivo. Quando trata de um determinado período em que o tema acontece, ou seja, eu poderia acrescentar aqui que é um documento que fala da irrigação para o plantio de maçã durante o período de seca, né? Esse é o meu quando. Onde? O local onde se dá o assunto. Além de ser durante a seca, né, o plantio de irrigação para o plantio de maçã durante o período de seca, é na região Nordeste. Então, essas perguntas, né, a gente pergunta sobre o documento depois que a gente compreendeu os conceitos que estão presentes nele. Então, vamos voltar lá desde o início. Eu sei o que é o conceito, como ele se apresenta, eu inicio um processo de leitura documentária descobrindo esses conceitos e, uma vez que eu compreendi os conceitos do documento, eu vou perguntar qual que é o assunto. E aí essas são algumas perguntas que me ajudam a determinar a maneira como o assunto é apresentado pelo autor. Então, tudo isso vai compreender aí a minha análise da informação para indexação. Então, após a compreensão e a determinação do assunto, eu utilizo uma abordagem lógica para selecionar os conceitos, considerando o valor desses conceitos para expressar, né, ou seja, para recuperar o documento. E eu escolho os conceitos que são mais relevantes para o usuário, analiso as questões de busca para o usuário, ou seja, como ele busca o conceito de irrigação, né? Qual é o termo utilizado por ele? E aí, no último estágio, eu vou traduzir esses conceitos em uma linguagem de indexação adotada pelo sistema. Tá? Isso aí já é matéria, já é conteúdo para uma outra aula. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as contribuições de diferentes áreas para a análise da informação. E aí a gente conclui o nosso conteúdo de hoje. Nós temos influência de muitas áreas no processo de análise da informação profissional realizada pelo indexador. Então, aí a gente tem uma nuvem de tags que mostra, por exemplo, a expressão da terminologia, da linguística, da organização do conhecimento, da teoria do conhecimento, da inteligência artificial, da estatística. Então, nós temos influências, ou seja, nós temos métodos e técnicas baseados em todas essas áreas. E, na verdade, até em outras, né? Eu coloquei aí as que são mais expressivas nessa nuvem de tags. E aí eu vou falar com vocês alguns pontos de algumas influências dessas áreas que são importantes para a nossa análise para indexação. Então, a primeira delas, a linguística. A linguística, isso é conteúdo que vocês certamente viram em profundidade em análise da informação.
E aqui eu vou destacar alguns pontos que são essenciais para a análise da informação na indexação, né? Como eu já comentei. Então, a linguística, ela abrange o estudo da língua e da linguagem, e a análise do discurso, a sociolinguística e a terminologia são abordagens dentro ou relacionadas à linguística. A linguística, ela traz uma compreensão que é bem importante para a gente na indexação, que é de signo e significante, né? Ou seja, aqueles objetos que nos circundam, né? Que eu falei, por exemplo, da maçã, né? Ele tem um significado, ou seja, ele tem um conceito e ele tem uma imagem acústica, ou seja, uma palavra que fixa esse conceito na nossa cabeça. Quando eu falo, por exemplo, maçã, surge uma imagem, né, na cabeça de cada um que representa o significado de maçã. Esse significante, ou seja, o que é a maçã, ele é arbitrário. A gente pode ter entendimentos diferentes do que é a maçã. Por exemplo, deixa eu falar um outro termo. O termo manga. Né? Quando eu falo manga, vocês podem aí formar na cabeça de vocês a imagem da fruta ou a imagem da parte da blusa, né? Da parte da camisa. Então, o significante, ele depende de um e de outro. Porém, ele pode ser pactuado. Se eu estou falando sobre frutas produzidas e exportadas pelo Brasil, eu estabeleci um pacto e quando eu falo manga, todo mundo entende que é a fruta. Então, esse significante pactuado, ele é essencial para o indexador, né? Na análise realizada pelo indexador para definir os termos de indexação. Então, eu preciso, por exemplo, se eu pego um documento, não leio o seu título, não analiso o seu formato, não compreendo a área em que ele está inserido e vejo a palavra manga, eu não tenho estabelecimento de pacto quanto à determinação do significante. Né? Então, se a gente faz a busca de um documento na web e alguém faz a busca por nós e a gente olha essa palavra, né, a palavra manga no documento, a gente não tem pacto com relação ao significado. Então, essa pactuação do significado, saber o contexto em que aquele conceito está inserido, é essencial na análise do indexador. A semântica é uma outra área que traz muita contribuição para nós. A semântica, ela vai estudar o sentido ou a significação dos elementos da língua. E aí é interessante que a semântica, ela leva em consideração que vários fatores influenciam na compreensão do significado. Fatores lógicos, antropológicos, sociológicos, psicológicos. Então, se a gente utilizar uma determinada palavra num contexto, ela pode ter um significado negativo, num outro contexto, ter um significado positivo. E isso tem a ver com fatores antropológicos, né? Por exemplo, a semântica, ela tem uma parte especializada que é a semântica lexical, né? O léxico é o conjunto de palavras de uma linguagem, né? De uma maneira simplificada, vamos compreender assim. Então, a semântica lexical, ela vai trabalhar no nível da palavra ou no máximo da frase, para a determinação do significado. E ela analisa o significado dessas unidades, ou seja, das frases ou das palavras, com foco no emissor, ou seja, em quem fala, em quem escreve o documento, ou no receptor, quem escuta ou quem lê o documento. Então, a semântica, ela nos indica que há dois olhares sobre o significado de um termo que representa um conceito. Né? Existe o significado de quem deseja emitir aquela informação e de quem vai receber aquela informação. Para nós, na análise para indexação, isso é muito importante. Isso indica, por exemplo, que eu preciso compreender o objetivo daquele documento. Eu preciso compreender o objetivo do diretor daquele documentário ou daquele filme no momento em que ele produz aquela obra. E isso faz total diferença para a compreensão dos significados
que estão ali passados por aquela obra, que são transmitidos naquela obra. A semântica ainda, ela nos dá um caminho para análise que parte do reconhecimento do significado, ou seja, a partir das palavras que estão ali registradas, né, ou dos significantes, e a comunicação desse significado com uma linguagem artificial. Ou seja, eu leio o documento, observo ali algumas palavras que são os significantes e me permitem reconhecer o significado daquele documento, me permitem reconhecer o assunto daquele documento, e eu vou comunicar esse assunto utilizando uma linguagem, por exemplo, uma linguagem de indexação, definindo descritores para esse documento. Isso é trazido pela semântica, é a análise determinada pela semântica. A análise, ela vai, a partir da observação da semântica, ter algumas anomalias, né? Ou seja, a semântica da nossa língua e de todas as outras línguas, né, e idiomas, ela tem algumas anomalias que a gente precisa conhecer para realizar a análise. Algumas anomalias especiais que a gente precisa aí dominar: a polissemia, a sinonímia, a homonímia, a antonímia. Né? Além disso, as relações entre os termos. Eu não entrei em detalhes disso, porque, como eu disse, é um assunto de análise da informação, mas a gente precisa conhecer minimamente essas anomalias para a gente, por exemplo, saber que, ao buscar um determinado documento, o usuário ele pode utilizar um termo que é sinônimo de outro que está presente no documento. E aí eu preciso dar um tratamento para isso na determinação da linguagem de indexação. Né? Ou seja, eu preciso tomar uma decisão quanto aos termos que vão ser utilizados. E a terminologia tem uma contribuição muito importante que é trazida pela teoria geral da terminologia, que estabelece que existem vocabulários especializados. Ou seja, tem o vocabulário da medicina, tem o vocabulário da agronomia, tem diversos vocabulários especializados ou terminologias. E dentro dessas terminologias há um consenso na utilização dos termos. Ou seja, os termos utilizados pelos médicos, eles são consensuais. Então, a relação entre o conceito e o termo dentro daquela determinada especialidade, ele é comum. Ou seja, o uso do termo consulta na medicina, ele vai ter ele vai ter um significado que é comum para todos os profissionais da medicina. Então, a terminologia nos permite, por exemplo, na indexação, buscar vocabulários especializados que nos ajudem a compreender melhor e a representar melhor os assuntos que são abordados. E aí a gente passa para algumas contribuições que são da organização do conhecimento. Então, nós temos aí 4 autores expressivos, eu vou falar uma contribuição mais importante de cada um deles. Então, nós teremos aí apenas um ponto abordado por cada um desses autores, que são autores da área de organização do conhecimento, que são o Kaiser, que traz a definição de algumas regras para análise. O Kaiser é um bibliotecário especializado. O Cutter, que traz também definições de regras para análise, e ele aborda o escopo enciclopédico ou geral de informação. O Otlé, que traz ali detalhes sobre a análise da informação, também num escopo geral, e o Ranganathan, que traz a contribuição do movimento analítico sintético, também num escopo geral ou enciclopédico. Então, a primeira contribuição do Kaiser, né? O Kaiser, ele ali em 1911, ele traz algumas orientações de como deveria ser realizada a análise para a constituição de cabeçalhos de assunto.
E aí ele, então, diz que para obter êxito na indexação e recuperação da informação de documentos, a partir da geração desses cabeçalhos ou enunciados de assunto, o indexador deve selecionar o termo que realmente é importante para o seu objetivo, né? Ou seja, um termo que, independente da extensão do documento, ele é relevante para a determinação do seu assunto, ou seja, a concepção de assuntos principais, né? Ele deve se concentrar naquilo que é relativamente específico. Então, os assuntos principais que são abordados com especificidade, ou seja, não é um documento que trata de história, é um documento que trata de história do Brasil. Né? Então, ele traz essa orientação que a gente deve buscar por termos específicos, por conceitos específicos durante a análise para indexação. Lidar com cada item de maneira independente, ou seja, eu não devo considerar o conjunto de documentários que tem disponível naquela emissora de TV para realizar a indexação de um novo documentário que acaba de chegar nas minhas mãos. Eu devo considerar esse item independente dos demais. Eu não posso adulterar o nome dos concretos. Os concretos para o Kaiser são os conceitos. Então, se eu encontro um conceito, né, registrado a partir de um termo X no documento, eu não posso, no momento da representação, utilizar o termo Y. Né? Isso é algo que hoje em dia a gente sabe que já existem mudanças, tá? Isso é só para mostrar para vocês algumas dicas aí, né, que eram algumas recomendações da época. Então, a gente sabe que essa adulteração dos concretos, ela é possível e é razoável. Eu devo evitar preposições e plurais, né? Então, um livro, ou enfim, estou com pouca criatividade no momento. Livro de história, né? Então, eu devo eliminar todas essas pequenas aí conjunções que fazem com que muitas vezes o texto flua melhor, né? Eu consiga fazer uma leitura melhor, mas eu devo eliminar isso do documento e eu devo também evitar os plurais. Então, se eu encontro um termo no plural, eu devo converter ele para o singular. E eu devo testar a exatidão de um enunciado do ponto de vista do usuário. Eu devo sempre me perguntar se o usuário buscaria por aquele termo. Né? Então, das contribuições do Kaiser, o que é importante a gente fixar? O ponto de vista do indexador quanto ao usuário, a consideração da informação mais específica e o que é realmente importante, dada toda a extensão do documento. Eu não preciso indexar sempre todos os assuntos, todos os conceitos. Essa orientação vai depender do tipo de indexação que eu vou realizar. Então, eu posso levar das contribuições do Kaiser esses pontos. E do Cutter? O Cutter, ele traz alguns fundamentos para a composição dos cabeçalhos de assunto. Então, o primeiro deles é o princípio específico, que tem a ver com a identificação, com a representação do assunto pelo termo mais específico e não pela classe. Ou seja, ele segue a mesma linha do Kaiser nesse sentido. O princípio de uso, esse já é um princípio absolutamente caído. O Kaiser, ele sugeria que os documentos, os cabeçalhos de assunto, que são tipos de representação do documento, né, eles fossem realizados considerando a maioria dos americanos educados. Ou seja, o que a maioria dos americanos educados vão procurar, como eles vão procurar. Então, essa era a entrada principal do assunto do documento, de acordo com as regras de Cutter. E depois ele sugeria que fossem feitas estruturas sindéticas, né, que é o terceiro princípio, ou seja, a relação entre esse termo principal, que é a entrada do cabeçalho de assunto, e outros termos
para que esses outros termos pudessem atender outros usuários. Então, primeiro eu privilegiava um tipo de usuário, que para ele era o usuário padrão, e aí eu determinava ali sinônimos ou relações sindéticas com outros termos para ampliar a possibilidade de recuperação daquele documento. E aí, as fragilidades do Kötter são a determinação da linguagem natural, ou seja, da linguagem utilizada no próprio documento, como sendo a única possibilidade de representação do documento. Hoje nós temos o uso de linguagens documentárias, né, por exemplo, de tesauros, de taxonomias, mas isso também é assunto mais para as próximas aulas. E outra fragilidade era que o termo mais significativo, a entrada do cabeçalho, ela era baseada num julgamento do catalogador, né, do catalogador de assuntos, sobre o termo mais utilizado ou mais buscado pelos americanos educados. Então, tem falhas aí, mas a gente leva em consideração o princípio específico trazido pelo Kaiser e o fato de que a gente deve ter foco num tipo de usuário se a gente está inserido numa instituição especializada, por exemplo. E a contribuição de Otlé, né? Otlé, ele é o autor da CDU, certamente vocês já conhecem. E a CDU, ela traz uma orientação para a análise da informação que ela é pautada no reconhecimento de unidades de informação e não de unidades bibliográficas. Isso é bem interessante porque até esse momento eram indexados os livros, eram classificados os livros, por exemplo. E o Otlé traz o entendimento que dentro de um livro eu tenho pequenas unidades que representam o assunto daquele livro, que são, por exemplo, os conceitos, os fatos, as evidências que estão presentes no texto. E aí ele muda a proposta da análise para não ser uma análise considerando o livro, mas sim as suas unidades de informação, que são menores. E essas unidades de informação, elas são reconfiguradas, ou seja, um conjunto de unidades de informação que fazem parte de um texto, elas são arranjadas de uma maneira em que eu consigo reconhecer o assunto da unidade bibliográfica, ou seja, do documento em si. Aquelas pequenas partes que devem ser analisadas e devem ser representadas, elas permitem que eu visualize o assunto do documento como um todo. Então, é interessante essa perspectiva de análise trazida pelo Otlé, que é de observação dessas unidades de informação menores para a compreensão do texto como um todo, ou da unidade bibliográfica como um todo. E a contribuição de Ranganathan, que é a análise síntese. O Ranganathan, ele determina que todo documento ele tem um assunto básico, ou seja, uma área mais abrangente. Então, por exemplo, agricultura. Eu estou lendo um documento, estou analisando um documento que trata da agricultura do milho. E aí o assunto básico, ou seja, a área mais abrangente desse conhecimento é a agricultura. E um assunto básico, ele tem ideias isoladas, né? Ou seja, ele tem partes menores. Então, por exemplo, o milho, né? Se o documento ele trata de agricultura do milho, o assunto básico ou a ideia mais abrangente é agricultura. E a ideia isolada, ou seja, o assunto específico é o milho. E aí é interessante que ele traz a possibilidade de analisar os conceitos, né, identificando se são ideias isoladas ou se são assuntos básicos, se representam os assuntos específicos do documento, são as ideias isoladas, se representam os assuntos gerais do documento, são os assuntos básicos, e a partir dessa análise, ele nos indica como nós devemos sintetizar ou representar esses conceitos.
tá? Aí eu não vou entrar em detalhes, mas a gente entra ali na análise facetada do Ranganatha, né, que aí já é assunto mais apropriado para classificação. Mas é importante essa contribuição do Ranganatha para a nossa análise. E, por fim, eu tentei sintetizar aqui bastante as contribuições da estatística, inteligência artificial e computação para a análise da informação, que vem sobressaindo bastante, né, especialmente nos últimos 10 anos, mas isso começa aí na década de 60, e apoiando a indexação automática, ou seja, feita completamente pela máquina, ou a semiautomática, né, aquela indexação que ainda conta com a intervenção humana, e elas vêm no sentido de analisar a ocorrência ou frequência de palavras para determinar um assunto. Essa contribuição ela também vem do uso de linguagens de marcação para determinar o assunto do documento, né, especialmente documentos digitais, aumentando a relevância da recuperação da informação. Ou seja, a gente hoje tem linguagens XML, RDF, OWL, que são linguagens apropriadas para marcar o assunto do documento que é disponibilizado na web, para que os buscadores consigam compreender, né, ou seja, indexar esse documento e garantir alguma relevância na recuperação da informação. E nós temos também, hoje, bastante influência da análise de dados para a determinação da necessidade do usuário e para a composição do seu perfil. Um elemento fundamental na indexação é a compreensão da necessidade de busca do usuário. E se eu tenho, por exemplo, alguns dados que me ajudam a compor o perfil desse usuário, né, o que ele costuma buscar, onde ele clica, qual documentos ele faz download, quais são as suas preferências, eu consigo inferir sobre a sua necessidade e melhorar a recuperação da informação. Tá? Então, essas são as contribuições. Aqui está a nossa bibliografia. Nós já passamos por algumas bibliografias nesse módulo, depois é importante que vocês verifiquem, mas aqui tem as bibliografias referentes a essa aula e o nosso exercício, né, que é o nosso fórum, que eu vou mostrar para vocês agora.